Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém, irmãos? Podem sentar. Queridos, nós temos aqui, no final de cada evangelho, a narrativa do tempo final de Cristo, do ministério final dele aqui na Terra. A gente vai começar a ver especificamente em João ali, capítulo 13, né? Ele participa, faz a última ceia, que é narrada de forma diferente, e ele começa a dar aquelas instruções finais. Você sabe quando você vai deixar a Thaís e o Emanuel em casa, aí tu tem que sair, né? Aí começa a dar instrução, né, Márcio? Faz isso, faz aquilo. Eles não fazem, né? É igual os discípulos de Jesus também, né? A gente não faz. Devia fazer, mas ele dá a instrução. Começa a direcionar no final. No capítulo 17, ele faz uma oração, chamada oração sacerdotal. Ele ora pelos seus discípulos, aqueles que ali estavam e aqueles que viriam depois. E depois de fazer a oração, ele se recolhe para orar ao Senhor em relação à sua partida. Isso a gente vê mais especificamente nos outros evangelhos. E ali começa o cenário mais caótico. A maior de todas as injustiças, humanamente falando, que alguém já viu. Jesus ele foi tratado como um delinquente. Jesus ele foi tratado como uma grande ameaça, como um infrator. Isso tudo começa com a traição de Judas. Jesus vira para ele, né, na ceia e fala: olha, o que mete a mão comigo no prato, esse vai me trair. Ali ele está trazendo uma sentença muito grande para Judas. Inclusive ele ora em João 17. Todo aquele que o Senhor me deu, nenhum desses se perdeu, a não ser o filho da perdição. Esse era Judas, que foi determinado por Deus para que traísse Jesus. Houvesse a traição. E Judas ocupou esse lugar. E ele ocupando esse lugar, ele entrega a Jesus com um beijo. Quando ele entrega a Jesus, ele está usando o gesto que uma pessoa próxima tinha com a outra. Ele está mostrando que ele literalmente foi íntimo de Jesus. Para meter a mão no prato tinha que ser próximo, não podia ser qualquer um. Ele entrega a Jesus. Só que aí começa a ficar bem interessante. Quando os guardas vão prendê-lo, que eles falam, Jesus fala: olha, quem vocês buscam? Aí os guardas respondem: Jesus. O que acontece com eles? Caem por terra. Alguns vão dizer, né, caem endemoniado, enfim. Eles caem porque eles não podem prender Jesus. Não tem nada nessa terra que pode fazer Jesus recuar ou parar. Tanto que eles só conseguem levar Jesus quando ele literalmente se entrega. E dali ele é levado, ele é preso e começa um julgamento. Vai para lá, vem para cá. E no momento final desse julgamento, ele está diante de Pilatos, isso está no capítulo 19, um capítulo antes do que a gente leu. Ele está diante de Pilatos. A Bíblia vai dizer que Pilatos açoitou, bateu nele.
começa toda a humilhação do Filho de Deus. A humilhação tamanha. Ele apanha. E depois de apanhar, ele vai para o lado de fora. E eles dizem, Pilatos diz, esse é o homem que eu prendi. E começa aquele povo, olha, crucifica, crucifica, crucifica. Ou seja, acaba com ele. Acaba com essa história. E a Bíblia faz questão de enfatizar, no capítulo 19, que quem fez isso foram os principais do sacerdote. A gente tem a visão e a gente espalha que era o povo, a maioria do povo ali pedindo a crucificação de Jesus. De certa forma, Jesus ele tinha uma aceitação do povo. O problema de Jesus não foi necessariamente com o povo. Ele confrontou o povo, mas ele não era odiado pelo povo. Na verdade, eles quiseram crucificar Jesus por conta da aceitação do povo. Porque eles viram que iam perder a sua hegemonia, a sua forma de interpretar a lei. Está lá, João 19. E os principais do sacerdote e seus servos clamavam pela prisão de Jesus. Ele volta com Jesus, Pilatos volta. Aí ele vira para Jesus, sabe a pessoa que provoca? A pessoa que incita, querendo que você fale algo para você se comprometer? Praticamente Pilatos vira para Jesus e fala assim, ô meu camarada, não vai falar nada não? Está calado esse tempo todo? Está cumprindo uma profecia, né, irmãos? Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Você sabe que eu tenho poder para te mandar soltar, Jesus? Você sabe que se eu quiser eu te solto agora? A única fala de Jesus. Você não teria nenhum poder se do alto não fosse concedido. Se o meu pai não tivesse poder e autoridade, você não teria. Se ele não quisesse, você não teria. Você não poderia fazer nada, Pilatos. Ele começa a narrar isso para Jesus. Aliás, ele começa a narrar isso para Pilatos. Até o momento que ele leva Jesus para fora novamente. Só que aí ele esperto. Eu vou pegar o pior dos bandidos. Eu vou pegar o camarada que fez e aconteceu aqui ao redor. Porque não é possível que eles vão querer que eu mantenha preso e mate um inocente. Não é possível. Eu vou pegar o Barrabás. E coloca Barrabás e Jesus e fala, escolhe, quem é que vocês querem? É costume, né? Na Páscoa a gente solta um preso. Eu vou pegar o meu preso que está aqui injustamente. E o que mais tem motivo para estar aqui? Vocês escolhem. Quem é que eu solto? Solta Barrabás. Crucifica a Jesus. Barrabás significa filho do pai, né? Aqui a gente tem dois exemplos, dois entendimentos, dois ensinamentos. Jesus, ele morreu no nosso lugar. Jesus, ele tomou aquilo que era nosso. Ele tomou a nossa condenação. E nos libertou. A gente tinha todo motivo para estar condenado. Não tínhamos? Tínhamos. Nós tínhamos. Só que Jesus, ele foi e tomou o nosso lugar. E nos fez filhos do Pai. E outro ensinamento, no mesmo texto. E a Bíblia ela é maravilhosa por conta disso. Toda vez que temos a oportunidade de escolher Jesus, a gente é confrontado com isso e escolhe o bandido. Escolhe o mal. Escolhe o errado. Toma as piores das decisões, em detrimento do Filho de Deus. A gente escolhe olhar para aquilo que faz mais sentido para nós do que aquilo que é a verdade e a realidade. E dali Jesus vai parar na cruz. E tem todo o caminho da Via Crucis, a Via Dolorosa, aonde ali no caminho, verdade antes, ele já tinha sido colocado nele a coroa de espinhos. E ele é conduzido obrigatoriamente pela Via Crucis para passar uma vergonha. Você não se diz o Filho de Deus? Você não se diz o Rei dos Judeus? Então agora a gente vai te humilhar.
Agora a gente vai fazer você passar vergonha. Você vai ser açoitado. E ele foi açoitado antes de partir. Ele foi açoitado partindo. Ele foi açoitado enquanto ele carregava o peso da cruz, até que veio, isso Lucas vai retratar melhor, o Simão, o Cirineu, e carrega a cruz para ele, porque ele não estava aguentando mais. Ele não tinha mais força. Isso vai revelar a humanidade de Jesus. Isso vai revelar que o Messias, ele era homem sim, ele era carne sim, tanto que ele precisou de ajuda para conduzir-se até a cruz. E ele foi. E quando ele está lá na cruz, ele tem 7 brados, 7 palavras. A primeira é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ali, Jesus ele não estava olhando a razão. Ali, Jesus ele não estava... Eu já ouvi pregador falando isso. Falando assim, Jesus brada dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabiam sim. Ora, gente, Jesus está dizendo que eles não sabiam. Eles não tinham dimensão do que eles estavam fazendo. Para eles, Jesus era só mais um impostor. Jesus era alguém que estava arrumando um montinho. Mas ele não era isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o soberano. Ele é Senhor. Ele é Deus. Eles mataram Deus. Eles mataram o soberano. Eles não tinham noção do que era que estava acontecendo. Eles não podiam metrificar. Por isso Jesus brada: Pai, perdoa. O que eu ensinei, eu vivo. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Outro brado de Jesus, Lucas 23, 43. Hoje estarás comigo no paraíso. A cruz traz perdão e a cruz também traz salvação. Hoje, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. João 19, 26 e 27. Mulher, eis aí teu filho. E depois ele vira para João: eis aí a tua mãe. Na cruz nós entendemos o conceito de igreja. A igreja é família. A igreja não é só, não que isso seja menos, mas ela não é só o corpo de Cristo. Não é só uma comunidade onde a gente se reúne para cumprir um protocolo semanal, segunda, quarta e domingo. Não. A igreja é família. É povo unido. Na cruz nós entendemos a revelação do que é a igreja. Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Meu Deus, por que me abandonaste? O quarto brado de Jesus: Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Teve um momento que Deus se ausentou de Cristo. Foi esse. E não foi só porque é difícil para o pai ver a dor de um filho. É porque ali Jesus estava cumprindo a profecia que pelas suas pisaduras somos sarados. Que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Todo julgamento, todo juízo do pecado de todos que foram salvos antes e que foram salvos depois, de toda a humanidade, de toda a existência, estava sobre Jesus. Estava sobre ele. Ele estava sofrendo o castigo que todos nós, não só dessa igreja, não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil, não só de 2025, mas do mundo todo, desde Adão até o dia do arrebatamento, quem pecou e foi salvo, Jesus pagou por esse pecado lá na cruz. Só que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Ele não tolera o pecado. Ele não tolera iniquidade. Naquele momento do castigo ele estava ausente. Por isso, Jesus sente tanta agonia. Você não vê no texto. Você não vê na narrativa da crucificação. Jesus falando: ai, está doendo. Para. Não.
Só teve um momento que ele dá um brado de agonia: Deus meu, por que me abandonaste? Foi só naquele momento que ele se sentiu agoniado. Ele se sentiu antes no jardim de Getsêmani, mas ele sentiu a aflição, mas um abandono verdadeiro, uma dor profunda foi quando ele sentiu a ausência do Pai, porque ele estava pagando o preço dos pecados. João 19, 28, olha, tenho sede. A humanidade de Jesus, ela é fundamental, e a gente vai ver isso na escola bíblica. A humanidade de Jesus é fundamental para a nossa fé. Porque para o contexto da época era impensável, e a gente precisa entender a Bíblia dentro dos seus contextos, o contexto é fundamental para tudo. Era impensável, completamente impensável, Deus assumir uma forma humana, porque a matéria é má. Coisa de gnóstico, né? As coisas doidas lá. A matéria é má, Deus não poderia assumir a forma humana. Mas quando ele brada, tenho sede, ele está mostrando, eu sou humano. E isso vai corroborar com o que Hebreus vai dizer. Que ele, o sumo sacerdote, ele veio e se fez como nós, homens, e passou as nossas dores e as nossas necessidades. João 19:30, está consumado. Tetelestai, está livre. A obra do sacrifício que ele veio para cumprir, ele cumpriu. E Pai, em tuas mãos, a última palavra de Jesus, eu entrego o meu espírito. Quando Jesus ele morre, ele dá o seu último respiro, diz está consumado. Eles levam o corpo de Jesus, que não era muito comum, né? Eles deixavam lá um tempinho. Logo chega o sábado do silêncio. A gente foca muito na sexta-feira, né? E no domingo, e a gente vai falar sobre o domingo. Só que o sábado, você imagina, você não tem nenhuma palavra de perspectiva. Você esqueceu de tudo que te foi ensinado. E Jesus tinha dito que morreria, a gente vai ver isso. E ele tinha dito que ressuscitaria. E a gente tem a mania feia, né, Márcio, de olhar para os discípulos e falar, como é que pode? Jesus falou e eles não acreditaram, eles não lembraram. Se coloca lá. Você faz parte do maior movimento, daquele que foi o maior líder em anos que apareceu em Israel. Anos e mais anos. Aquele que você cria, que era o profetizado de Isaías, de Malaquias, de Zacarias, de Ezequiel, de Jeremias, de tantos outros. Você vê ele morrer. Você vê o Estado acabar com ele. Você vê um complô completo contra ele. Querido, acho muito difícil que a gente fosse lembrar de algo. O medo toma conta. Ou você acha que Pedro negou Jesus de onda? Ele está vendo o Senhor dele, que curou, que restaurou, e vou além, ressuscitou o morto. Ele está vendo isso. Ele viu tudo isso. E vê o seu Senhor, que operou tudo isso, ser preso. Eu não estou passando mão na cabeça de Pedro. Eu só estou dizendo que dificilmente eu e você, na situação dele, faríamos diferente. Eu só estou dizendo que num sábado a gente entraria em aflição. O silêncio sobre tudo aquilo que estava acontecendo tomaria conta de nós. Entraríamos possivelmente em desespero ou íamos viver a nossa vida da maneira como a gente quisesse. Só que o choro dura uma noite e a alegria, ela vem pela manhã. Isso pode ter sido profético que Davi escreveu, porque na manhã do domingo, Maria Madalena vai visitar o sepulcro.
madrugada, ainda escuro. Só que ela vê que tiraram a pedra. E não é uma pedra. O portão aqui da igreja, esse lado aqui, quem já tentou empurrar, o irmão Everal tentou hoje, ele viu, é pesado. Não faz cosquinha naquelas pedras. Eram pedras enormes. Claro, homens, muitos, puxavam, tiravam. Só que ela viu que estava daquela forma. E ela vai avisar. E vem Pedro e vem João. João aqui é descrito como discípulo que Jesus amava. Eles correm, essa correria deles está representando no texto, está querendo dizer para a gente a urgência. A urgência da situação. Sabe o que é interessante? Eles não cogitam no texto até chegarem no sepulcro. Eles não cogitam que ele ressuscitou. Eles só cogitam, roubaram o corpo do Senhor. Mesmo depois de passar a aflição de Jesus ser preso, mesmo depois de passar a aflição de Jesus ser torturado, mesmo depois de passar a aflição de Jesus ser crucificado, mesmo depois de passar um dia de silêncio, eles ainda não estavam com a mente fixa no que Jesus falou. Eles só tinham essa preocupação, nossa, roubaram o corpo do Senhor. Roubaram o corpo do Mestre. Eles não lembraram de Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 20, 17 a 19, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus já havia avisado, mas eles não lembravam, porque a gente ouve a palavra do Senhor, entra no ouvido, sai pelo outro. A gente não absorve, a gente não medita, a gente não examina, a gente esquece de João 5,39. Examinai a Escritura, porque cuidastes nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir até mim para ter vida. A gente não prescruta a Bíblia, a gente não lê, a gente não absorve o que ele fala, a gente vive por ela. O nosso combustível é a palavra, o nosso combustível é o que ele fala, não é o que acontece ao redor. Não é. E ele afirma, o texto vai continuar dizendo, e abaixando-se, verso 5, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Os lençóis estavam no chão. Quando você imagina que alguém vai carregar um corpo, vai roubar um corpo, você imagina que vai levar ali os lençóis, porque o corpo todo gelado, aquela coisa toda? Na hora que o discípulo que Jesus amava e Pedro viram aquilo, eles tiveram um estalo. Os lençóis estão jogados aqui. Estão todos jogados. Então isso não parece uma obra de alguém que veio roubar um corpo. Parece a obra de alguém que levantou. Aquilo já deve começar a remoer neles. Aquilo já deve começar a mexer no íntimo deles, e eles começam a lembrar aquelas palavras. Porque por mais que a gente não se preocupe em absorver o que a palavra do Senhor fala, ele continua cuidando da gente. Ele continua dando sinais. Ele continua demonstrando que ele está guardando. Então ele dá um sinal. Olha, está vendo o lençol jogado? Isso daqui quer dizer que eu levantei. Só que não é só isso. O verso 6, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Existe uma tradição judaica do amo e do servo. O servo, ele vem,
ele prepara o banquete, a refeição para o seu amo. E ele se dedica, Elaine, naquele preparo. Em cada detalhe, minuciosamente, irmã Alessandra. Ele vai cuidando de tudo. E prepara a refeição. Ele serve o seu amo. E ele fica distante, observando, sem aparecer e sem participar. Observando tudo o que está acontecendo. Seu amo termina de comer, ou ele está comendo, ou não gostou da comida, ou ele tem que ir embora, ele pega o seu lenço, taca e vai embora. Enrolado. Mas se ele precisa se levantar para fazer alguma coisa, ele pega o seu lenço, ele dobra o seu lenço, e aquilo significa que ele gostou da refeição e que ele vai voltar. O lenço à parte, e o texto faz questão de enfatizar isso. É Jesus dizendo: eu estive com vocês. Agora eu não estou por um momento, mas eu vou voltar. A minha obra, ela precisa ser completa. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la. Ele é poderoso para terminá-la. O lenço dobrado, os lençóis enrolados, eles significam que ele vive. E o lenço dobrado significa que ele voltará. Ele vive e voltará. Eu ressuscitei. Era o recado que ele estava passando para os discípulos. Eu não estou aqui, não me levaram, está vendo essa bagunça aí? É porque eu levantei, eu tirei esses lençóis. Eu estou vivo, não me roubaram, não foi um acaso, foi como eu previ, foi como eu determinei, foi como eu avisei a vocês. Eu padeceria na mão deles, eu seria humilhado, eu seria escarnecido, eu seria morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitaria. E eu vou voltar. Paulo vai relatar em 1 Coríntios 15, 6, que Cristo ele foi visto por mais de 500 irmãos. E aqui, mais uma vez, 2 ensinamentos. A volta dele pode ser no sentido de, olha, eu estou indo resolver, e isso acontece, né? A gente vai ler no disco, a gente vai ver no João 20, e Mateus 27, e nos outros evangelhos. Maria Madalena vai tentar falar com ele. Ele até fala: não me detenha, porque eu ainda tenho que ir, mas eu vou voltar. Pode ser um voltar naquele momento, pode ser não é um vou voltar naquele momento. Mas é o grande retorno dele também. É a grande vinda dele. O primeiro grande evento que essa humanidade viu, qual foi? A primeira vinda de Jesus. E qual vai ser o segundo grande evento que nós vamos testemunhar? O seu retorno. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ele as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o sol, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vinha um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra,
e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos, isso é maravilhoso. Os judeus não estavam errados. Os judeus não estavam errados. Eles olhavam para Jesus e falavam assim: não é assim que o Messias vem. O erro deles foi achar que toda a profecia sobre a vinda do Messias representava aquele primeiro momento. O erro deles foi querer... Isso acontece muito na escatologia, né, Márcio? A gente pré, pós, meso, pré-milenista, amilenista, esses palavrão todos, né? A gente quer dizer passo a passo como vai ser a vinda de Jesus. Os judeus quiseram fazer dessa mesma forma. É assim, assim, assim que o Messias vem. Ele vem, ele vai restaurar todas as coisas, ele vai libertar o povo de Roma, ele vai fazer assim, assim, assado. Não foi dessa forma que aconteceu. Mas eles não estavam errados em olhar para o Messias e querer um Messias glorioso. Porque o Antigo Testamento testemunhava, mas não era para acontecer na primeira vinda. Porque na primeira vinda ele vem como o Cordeiro Pascual, que ia selar o pecado. Quando? No seu retorno, quando ele voltaria como um leão. Ele vem como alguém manso da primeira vez, que se entrega para remir a igreja diante de Deus e nos salvar dos nossos pecados. Esse foi o Messias que eles não compreenderam. Mas esse mesmo Messias que eles estão aguardando até hoje, eles vão ver ele vindo em glória, mas eles vão se espantar, porque vai se cumprir mais uma vez, eles vendo aqueles que eles mesmos transpassaram. Quando Jesus ele ressuscita em glória, e ele fala: me é dado todo o poder no céu e na terra. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo representa a vitória sobre a morte, o cumprimento das profecias e a esperança que nós precisamos ter. Não só porque tememos a morte, porque todo mundo teme morrer. Todo mundo tem esse receio. Loucos são aqueles que não temem isso. Loucos são aqueles que acham que deve ser tranquilo morrer, não é. Mas não só por causa disso, porque na morte de Cristo, ele vai nas profundezas do inferno, pega a chave da morte e declara para toda a humanidade ouvir: eu sou soberano sobre essa terra. Eu venci o pior dos inimigos e ao mesmo tempo eu saciei a ira do meu Pai. Eu saciei a ira de Deus. Isso é a Páscoa. Não tem nenhum problema, irmão. Você quer comprar seu chocolate? Vai lá. Eu só não recomendo comprar o ovo de Páscoa. Por quê? Porque está caro. É só por isso que eu não recomendo. Mas quer comprar? Compra. Não tem problema nenhum. Mas entenda que a Páscoa vai muito além do chocolate. A Páscoa, irmãos, vai muito além do coelho. Na realidade, não tem nada a ver com ele. A Páscoa não tem a ver com o coelho. A Páscoa tem a ver com o cordeiro, que morreu. Morreu de forma abrupta, como a gente viu. Humilhante. Passou um dia em silêncio. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, dando um recado: eu estou vivo e eu voltarei. Amém, irmãos? Amém? A ressurreição de Cristo é a maior evidência de que o cristianismo é a verdade. Ele disse que morreria e ressuscitaria, mostrou que é maior do que a morte, que tudo acontece conforme sua palavra. Com isso, a maior promessa que aguardamos hoje
é a volta dele. Por isso, a obra da ressurreição só será completa quando o primogênito dos mortos, Cristo, completar a ressurreição da igreja com o arrebatamento. Amém, irmãos?